Este caso e outros, porque temos em estúdio já o psicólogo Mauro Paulino. Olá, boa noite. Boa noite. E vamos falar principalmente de psicologia forense e destas, de todas as vantagens, ou quase todas, não teremos tempo para falar de todas, Sim. desta ligação entre a psicologia forense e o trabalho policial. Vou desafiá-lo para fazer aqui uma ligação a este caso que estivemos aqui a ouvir. Bom, inacreditável, uma menina que passa estes anos todos alienado do pai e alienada, e que agora terá espaço para uma reconstrução familiar ou não? Em termos psicológicos, como é que esta criança agora vai ser abordada? Deverá ser por inicialmente equipas de psicólogos? Sim, ou psicologia não? clínica. Neste sentido faz toda a lógica como uma intervenção para dar aqui uma nova reformulação do conceito de família. E infelizmente estas situações vão acontecendo não só nos Estados Unidos, mas também cá no nosso contexto. Cada vez mais os pais instrumentalizam as crianças naquilo que são as situações de regulação das responsabilidades parentais, muitas vezes alegando falsos abusos sexuais, tudo para privarem o outro progenitor de estarem na companhia da criança. E aí a avaliação psicológica forense é um instrumento fundamental para despistarmos algumas situações daquilo que alguns autores insistem de chamar de alienação parental. Uma criança que é alvo de um esquema de chantagem como esse pode ou deve ser entrevistado por um psicólogo forense? Ou seja, se a mãe ou o pai diz que a criança é vítima de abusos, seja de que nível, a criança deve ser, mesmo que seja de tenra idade, deve ser alvo de uma entrevista para se perceber se aquilo é verdade? Exatamente, de uma entrevista. Uma entrevista que segue um protocolo específico, e não um protocolo clínico, mas um protocolo forense, proporcionando também aqui uma questão de observação das dinâmicas relacionais da criança com o progenitor e com a progenitora, mesmo que muitas vezes a progenitora diga que, eu aqui estou a generalizar no sentido de progenitor, porque é mais frequente a mãe a fazer este tipo de situação com o pai, se bem que também existem pais a fazerem este tipo de situações com as mães. Mas uma observação das dinâmicas relacionais com a criança, quer com a mãe, quer com o pai, e isso vai-nos dar uma informação bastante rica para verter para relatório, para que a psicologia forense depois possa cumprir a sua missão, que é auxiliar o juiz a decidir da melhor forma possível nestas situações. Muito bem, vamos agora fazer aqui a ligação, o Mauro em coautoria aqui com a Fátima Almeida, é isso? Publicam agora este livro e vamos aproveitar, não li ainda, o livro foi lançado agora, mas estive a folheá-lo aqui no índice e dá para perceber que contextualizar e fazer a ligação da psicologia forense às práticas policiais é um mundo. Sim. Porque pode ser aplicada em quase tudo. Eu hoje escolhi dois ou três pontos. Queria que me explicasse, por exemplo, o que é um psicopata bem-sucedido, porque isto é preocupante, não é? Existem em Portugal, inseridos na nossa sociedade, o que é isto? Que conceito é este? Existem na nossa sociedade e de uma forma bem mais visível do que as pessoas às vezes possam imaginar. No fundo, são pessoas com comportamento manipulatório, com encantamento superficial, uma frieza emocional, uma insensibilidade ao outro, que são capazes de pisar, seja quem for, e as vezes que forem necessárias, para atingir uma determinada posição social ou um determinado estatuto que eles muitas vezes fantasiam como sendo bastante positivo. Ou seja, alguém assim é alguém que pode, durante uma vida inteira, não cometer um crime grave, ou é alguém com potencial para mais rapidamente cometer um crime de sangue, um crime ligado a essa sua psicopatia, essa forma de estar na vida? A investigação tem mostrado duas linhas distintas de psicopatia. A psicopatia agressiva e a não agressiva. E é aqui que entram estes bem-sucedidos, que muitas vezes têm uns comportamentos agressivos, mas muito mais dissimulados, que acabam por passar impunes e muitas vezes de forma mais velada acaba por magoar o outro e também cometer um crime, mas conseguem arranjar outros estratagemas para fugir depois à detecção de... Até porque o psicopata é, na sua gênese, alguém muito inteligente. Sim. É a ideia, pelo menos, que eu tenho. Não sei sim, se sim. Na maioria dos casos, com uma inteligência média ou superior. Depois, como é que a psicologia forense pode ajudar a investigação policial na parte de dar credibilidade ou retirá-la ou a uma vítima ou a um agressor?
à semelhança daquilo que falava anteriormente dos protocolos de avaliação, existem protocolos de entrevista forense e instrumentos específicos para determinadas problemáticas, que sendo articulados e aplicados de uma forma conjunta, sensata, em que a entrevista psicológica é a rainha deste cenário, conseguimos trazer informação que nos pode dar critérios de validade e de admissibilidade científica daquele testemunho ou, pelo contrário, invalidar esse mesmo testemunho. A psicologia forense trabalha... Existem profissionais que podem ou devem trabalhar em conjunto com os investigadores, inspectores da Judiciária, por exemplo, ou isto é uma disciplina que os próprios inspectores devem aprender, devem estar ligados, no fundo, para melhorar a forma como lidam com criminosos. Cada vez mais a psicologia se tem aproximado das forças policiais, dos tribunais, e as pessoas têm percebido esta necessidade. Estou-me a recordar da nossa Polícia Judiciária, que tem um gabinete de psicologia e seleção, excelentemente desfiado pela professora Cristina Soeiro, que escreve neste livro um capítulo de avaliação de fatores protetores, não só avaliação de fatores de risco, mas também avaliação de fatores protetores em alguns crimes, como por exemplo a violência doméstica e outros crimes também de sangue, que são importantes, e a psicologia tem-se aproximado, faz parte dos currículos das polícias e há uma procura da polícia saber da psicologia. Mas, Dr. Mauro, se me permite, sim, porque eu claro. compreendi a pergunta aqui do Miguel. O que o Miguel estava a procurar saber é se os próprios investigadores da polícia podem ser um bocadinho psicólogos através do contacto com psicólogos a sério e fazer inquirições que são mais sustentadas, em que é mais fácil detectar a mentira, ou se isso está a cargo mesmo dos psicólogos. Sim. Bem, há casos para tudo, porque, por exemplo, no caso das crianças, é necessário um trabalho, e nos Estados Unidos isto está desenvolvidíssimo, em Portugal está a dar os primeiros passos, está desenvolvidíssimo no sentido de os psicólogos, e aí tem de ser mesmo eles, fazerem inquirições em que despistem o mais possível a verdade da mentira, porque nos casos de falsidade uma pessoa pode ser injustamente condenada, cá está, por um abuso sexual, por maus tratos, seja pelo que for. Nos outros casos, realmente, os polícias também beneficiam com o contacto com os psicólogos e com certos conhecimentos de psicologia. Eles próprios devem ter ações de formação nessa área para, no seu dia-a-dia, serem mais capazes de despistar comportamentos de mitómanos ou de pessoas que lhes contem uma história qualquer, não é? Sim. A própria Polícia Judiciária tem formação em entrevista cognitiva e outras estratégias que a psicologia disponibiliza em função da realidade criminal. E este livro tem aqui uma tripla função. Uma psicologia mais científica, e sendo mais científica vai proporcionar uma justiça mais justa, porque as decisões vão ser mais informadas e com outra informação que de outra forma não se conseguiria obter. E depois esta articulação e esta aproximação entre as próprias ciências forenses, que quanto mais aproximadas e humanizadas forem, mais funcionais e mais positivas serão para as vítimas e para a nossa justiça. Isso é uma realidade que, na verdade, já está implementada, até porque, como disse há pouco, a doutora Cristina Soeiro lidera esse gabinete de psicologia dentro da Polícia Judiciária. Mas depois, em termos práticos, consegue explicar qual é que é a função, independentemente da investigação e do estudo, existe uma parte prática, os psicólogos interrogam, fazem entrevistas a suspeitos, a vítimas, para ajudar na investigação. Sim. Acontece sobretudo numa fase posterior no âmbito das perícias de psicologia, que são solicitadas e que são instrumentos complementares dessa investigação criminal que está a decorrer, porque a investigação criminal propriamente dita é feita pelos polícias. Os inspectores. Exatamente. São perícias de personalidade, não é? Sim. As perícias psiquiátricas são perícias sobre a imputabilidade. Exatamente. As psicológicas de personalidade, que servem, por exemplo, para saber que pena é que é mais adequada num certo caso, qual é realmente a personalidade do agente, tendo em vista a própria determinação da pena, a escolha da pena. E o grau da perigosidade do sujeito. Também. É aqui que entra também, posteriormente, quando, por exemplo, alguém é condenado
por um crime grave e há suspeitas de que existem, enfim, desequilíbrios ou comportamentos difíceis de explicar, é aqui que entra também este capítulo da psicologia, tentar aprender ou retirar algum ensinamento com as próprias pessoas que estão presas. Isso acontece? Sim. Acontece. Não tanto quanto pois, era isso que eu ia perguntar. Desejava, mas vai acontecendo, nem que seja muitas vezes ao abrigo de projetos de doutoramento que acabam por entrar nas prisões e tentar perceber-se mais desta conduta criminológica. E nesse sentido importa ressaltar um grande congresso internacional que vai acontecer em abril de 2015 no Brasil, o primeiro congresso de psicologia jurídica e que vai abordar estas questões muito importantes como a psicologia penitenciária ou a psicologia prisional, como mais utilizamos cá em Portugal, e com grandes nomes internacionais a reunirem-se neste congresso no Brasil. E com presenças portuguesas? Esperemos que sim. Esperemos que sim. Só uma última questão, queria fazer ainda aqui referência ao capítulo 8 deste livro, a violência interparental, e que traz consequências. Sem dúvida. A exposição à violência entre os progenitores acarreta um impacto significativo na vida das crianças, porque é esse o modelo parental que lhes são oferecidos. A investigação vai mostrando que as mães que são vítimas de violência doméstica, por força da sintomatologia muitas vezes depressiva que vão desenvolvendo, são menos mães e menos capazes de cuidar dos filhos por força dessa situação agressiva, e isto é importante ser avaliado e despistado. Como é que se faz essa despistagem? Estamos aqui a falar de crianças que inicialmente são vítimas e que depois podem ser elas também agressoras mais tarde? Não, isso não necessariamente, isso é como se houvesse uma causa e efeito. Aquilo que existe é uma relação. A investigação mostra uma relação com uma percentagem considerável pode vir a assumir esse tipo de comportamentos, mas não é linear. Antes, pelo contrário, porque muitas vezes eles repudiam essas situações e acabam por desenvolver aqui uma outra conduta mais respeitadora do papel da mulher. Muito bem. Meus senhores, muito obrigado pela vossa presença hoje em estúdio e assim que nos acompanha desse lado atentamente, muito obrigado pela preferência. Nós voltamos amanhã, mesma hora, 22h45. Uma boa noite.